Vinde a mim, vós os cansados, cantemos. Vinde a mim, Vós os cansados, eu vos aliviarei deste fardo tão pesado, ó Senhor, te entregarei. É o Senhor que me acolhe com o seu doce olhar. É o Senhor que tão perto eu posso tocar. É o Senhor que agindo em mim está. Venham a mim. Queridos filhos e filhas, este é o apelo de Jesus. O Evangelho de hoje nos apresenta um texto maravilhoso. E o Evangelho começa com uma oração diferenciada de Jesus, de tudo que se pode imaginar. Porque Jesus exulta em Deus dizendo: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Do que Jesus está falando? Vamos compreender. Já vamos para a primeira leitura, mas antes, Jesus veio para proclamar a boa nova. A mesma palavra, os mesmos gestos, os mesmos milagres, as mesmas curas, sermões, homilias, ensinamentos, Jesus falou a todos. Mas devemos estar atentos que os mestres da lei, aqueles que eram inteligentes, sabidos na Escritura, o recusaram. Os fariseus o ridicularizaram. Então pensemos que os nobres, aqueles que eram letrados, achavam que aquilo que Jesus pregava era muito pouco. Como pode ele ser o Messias, falando coisas tão pequenas, entre aspas, gestos tão simples? E eles se escandalizavam, porque Jesus andava entre os pecadores. Como pode o Messias que veio para purificar com os pecadores, que veio para salvar Israel, pregar a paz? Então, isso era motivo de escândalo na cabeça deles. Jesus, ele não se frustrou com esta situação. Ele viu esta realidade, porque no começo da vida de Jesus, acredite, uma grande multidão o seguia. Tanto que os evangelistas, inclusive Mateus, que estamos no ano, diz que a fama de Jesus se espalhava e todos iam ver. A fama de Jesus ia para todos os lados e colocavam doentes e levavam pessoas. Mas de repente na vida pública de Jesus começou a minguar. Uma grande porção dos que se diziam discípulos começaram a se frustrar e abandonaram o discipulado. Nós estamos no capítulo 11 de Mateus. É quando agora estão com ele aqueles que começam a enxergar realmente o Messias. Mas Jesus, quando vê essa realidade, ele não puxa os cabelos, ele não briga, ele não muda a sua tática
para fazer milagres mais prodigiosos, sermões mais inflamados, não. Olha a atitude de Jesus: te louvo, Pai, porque é obra tua. Esconder tudo isso, estas coisas dos sábios, dos magistrados, dos ricos, dos soberbos, dos empafiosos, e mostrar aos pequeninos. Quem são os pequeninos? Preciso voltar à primeira leitura. A primeira leitura fala do profeta Zacarias, que diz assim: alegra-te, Sião, alegra-te, Jerusalém. Um texto que foi escrito mais ou menos 700 anos antes de Cristo. Um texto que fala de um povo que não tem perspectiva nenhuma, está totalmente dominada. Alegra-te, porque vai surgir dentre a raça de Israel, da cepa de Davi, o Salvador. Mas ninguém esperava isso, e já estava na Bíblia. Ele virá e quebrará, virá montado num jumento. Ora, os imperadores não andavam em jumento, eles andavam nos cavalos. Os imperadores dominavam pelo exército. Zacarias diz: ele não terá exército, mas quebrará a flecha, quebrará o arco. Mas que Messias é este? Zacarias apresenta algo diferente. Ele já diz que apesar de vir no jumento, quebrar o arco, quebrar a flecha, quer dizer, acabar com a violência, ele será vitorioso. Não te faz lembrar de algo? O Messias num jumento? Por isso é que Jesus, quando entra no domingo de Ramos, entra num jumentinho. Mas tudo estava na palavra de Deus, eles não enxergavam. Eles tinham uma ideia e esperavam o Messias, repito, sem ser repetitivo. Um homem que viesse com força do exército, com cavalo branco, que viesse como o grande salvador da pátria. Mas não estava no plano de Deus isto. Será que nós, às vezes, também não nos frustramos? A imagem que temos de Jesus é uma, que por eu crer em Jesus eu nunca terei um câncer. Padre, o senhor foi na ferida? Fui. Por eu crer em Jesus, minha família nunca terá contratempo, nunca terei um desemprego, nunca terei uma ansiedade ou uma depressão. Se eu crer em Jesus, eu estarei blindado. Tem gente que gosta de ouvir essa palavra, blindado, com a couraça. Lamento, filhos. Nós rezamos para que não tenhamos câncer. A gente pede, Jesus das Santas Chagas, protegei-nos e curai-nos do câncer. Nós pedimos para Jesus: proteja a minha família, livrai dos males. E temos que pedir, mas isso não quer dizer que não possa vir. E não obstante a isso, e exatamente o livro Inabalável, que é uma releitura do livro de Jó, que eu convido todos a lerem. Se tem um livro que eu indico para você ler, é Inabalável. A tempestade vai passar. Uma releitura do livro de Jó. Você lê em 2 horas. Mas eu tenho certeza que você vai querer ler de novo. Porque exatamente é isso. Continua.
revelaste aos pequeninos. Quem são os pequeninos? Os pecadores, os pequeninos, os pobres, os pequeninos, aqueles que não recebem a atenção necessária, os desvalidos, os doentes. Ah, gente, como a doença machuca, flagela, como uma depressão causa na pessoa um mal tremendo. Pequeninos são aqueles que estão numa luta para manter o casamento sem ter qualquer segurança. Pequeninos são aqueles que estão olhando para a pessoa amada e vendo que apenas são cuidados paliativos e que a pessoa está partindo. Estes entendem as coisas de Deus. E Jesus percebe isso. Eu ficaria no sermão só nisso. Mas tem mais. Tudo me foi entregue pelo Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão a Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Essa palavra conhecer é muito mais do que ver. É ainda mais do que enxergar. Conhecer é entrar nas entranhas. A palavra conhecer, o termo bíblico, é muito mais forte do que eu e você podemos entender. E que o Filho se deixa conhecer. Gente, quantas vezes você passa num lugar, você olha, você viu aquele negócio? Não, não vi. Você passou por você viu aquilo? Vi, mas não me chamou a atenção. Já aconteceu com você isso? Duas pessoas passam no mesmo lugar, um enxerga, outro não. Deus às vezes passa por nós, nós passamos por Deus, nós passamos pelos seus milagres, nós passamos pelas suas graças e não percebemos. Deixar que Cristo nos mostre o Pai é o segundo ponto. Senhor, aqui me vem uma oração. Eu estou tão preocupado com a vida. Senhor, eu estou 220. Senhor, eu estou com TDAH, Senhor. Senhor, eu estou tão angustiado, Senhor, que eu não tenho tempo para nada. Senhor, me mostra, me faça conhecer. Nós tínhamos que pedir isso a Deus. Você sabe que isso nos traria confiança? Se conhecermos o Cristo e conhecendo o Pai, nós teríamos mais serenidade. Porque vivemos afobados, desequilibrados, como barata tonta. É verdade, o mundo está igual barata tonta. Nós precisamos tanto de hormônios, de dopamina, que nós ficamos lá horas e horas. Você não sabe porque você vê uma coisa, você lê. Se você pergunta, o que você leu? Não sei, eu vi um monte de... É ou não é? E no fundo a gente não conhece nada. Não conhece nem quem dorme do nosso lado. Não conhece nem quem mora em nossa casa. Nem um irmão que é da caminhada. Por isso, este é o segundo ponto: conhecer Deus. Mas ninguém conhece se Ele não o quiser. Então é dizer: Senhor, mostra-me. Terceiro, o Messias virá num jumentinho. Não virá com exército, nem armado, virá para brilhar. Se cumpre em Jesus Cristo. Venham a mim, venham, escute esta palavra hoje. Você que está me escutando fora do Brasil, você que está me escutando aqui nessa igreja, Jesus está dizendo: venha a mim.
Primeiro pedido, na hora que você está angustiado, você vai onde? Na hora que você está com necessidade, você corre para onde? Jesus está dizendo: venham a mim, todos vós que estáis cansados, abatidos. Por que cansados e abatidos? Não é só da vida, mas também da religião. Volto um pouquinho ao começo do meu sermão. A religião que os fariseus, a religião que foi escrita pelos homens é muito pesada, cheia de normas, cheias de obrigações, e ninguém conseguia viver, cheia de preceitos. Jesus é livre para dizer: ei, vem a mim. Você está cansado da vida? Você está sentindo um fardo pesado nas tuas costas, a tal ponto de nós cometermos o mesmo perigo daquela mulher que começou a encurvar e foi até Jesus encurvada. Você acha que aquilo era um problema de coluna? O meu é, o da mulher não. Aquela mulher encurvada significava o peso da vida. Às vezes nós estamos encurvados, não conseguimos nem andar direito. O peso do ódio, o peso da raiva, o peso dos traumas, o peso da frustração, o peso do pecado. Esse é o nosso fardo. Você vai carregar para quê? Só vai limitar o teu andar, só vai te cansar mais. Você vai a vida inteira, você vai carregar para o caixão. Liberta-se, filho de Deus. Joga fora, filha de Deus. No caixão, no máximo, vão te colocar um crisântimo lá, ou florzinha que fede defunto. É verdade, não me coloque crisântimo, pelo amor de Deus. Venham a mim todos vós que estáis cansados e abatidos, eu vos darei descanso. Onde? No lado aberto do Cristo. Vem, descanso. Eu não vim para que vocês se armem em violência e guerra. Eu não vim para ostentar num cavalo branco. Eu vim manso e humilde para os pequeninos. O meu fardo é leve. Jesus está dizendo: o meu fardo é leve. Então por que você não fala hoje: Senhor, eu vim nessa igreja, eu estou nesse momento da minha vida, meu fardo está pesado, mas eu vou deixar meu fardo aqui, e eu vou pegar o teu fardo, é leve. Porque o fardo de Jesus é leve? Porque é amor. Quem ama não carrega o fardo do ódio. O fardo de Jesus é leve porque é justiça. Então não carrega o fardo pesado da culpa. E tem mais: aprendam de mim. Não tem na Bíblia outro texto, não tem mesmo outro texto na Bíblia que Jesus diz: aprendam de mim. Sim, existe lá, até estudando, quando ele diz: fazei como eu fiz, lavai-vos os pés uns aos outros. Também é verdade. Amai como eu vos amei, também é verdade. Mas desta forma, aprendam de mim, que sou manso e humilde. Manso e humilde de coração. Mansidão. Aquele que não se desespera diante dos problemas. Por quê? Porque tem sangue de barata? Não, porque eu tenho um Deus em quem eu confio.
mansidão, que não age ou rebate com violência, mesmo a tendo recebido, mansidão, que não paga o mal com o mal, mas mesmo que recebeu o mal, paga com o bem, e com isso você você para a bola de neve, senão vai ser contínua a violência. E termina dizendo que sou humilde de coração. Por quê? Volte no começo do Evangelho. Escondestes os sábios e entendidos e revelastes aos pequeninos, aos humildes. E se formos humildes, reconhecendo que estamos nas mãos de Deus, a vida ficará mais leve, porque Ele é Pai. Ao olhar a multidão, como ovelha sem pastor, foi movido em compaixão, que o convite então lançou: vinde a mim, vós cansados, eu vos aliviarei. O meu fardo tão pesado, ó Senhor, te entregarei.